Dele na segunda-feira, seu tech lead aparece na call e fala que tentou dar deploy no cluster de staging, mas o pod tá em crash loop backoff. Todo mundo olha para ele, acena, você também, mas você não faz ideia do que esse cara tá falando. Se isso já aconteceu com você, fica aqui que em 5 minutos você vai entender todas essas palavras. E aqui não vai ter nada de diagrama de arquitetura complexo que parece mapa do metrô. A ideia é te dar o vocabulário essencial para você parar de fingir que sabe e realmente entender. A gente vai usar uma analogia só, de aeroporto, que funciona do começo ao fim. Você já sabe que é o container Docker, certo? É a sua aplicação empacotada com tudo que ela precisa para poder rodar perfeitamente, beleza? Um container é fácil de manter. O problema é quando você tem 30, 50, 100 e quando um deles cai às 3 da manhã. E quando você precisa atualizar uma versão e manter uma outra funcionando ou dar um rollback. E quando você precisa atualizar sem derrubar nada. Quem reinicia? Quem distribui o tráfego? Quem decide em qual máquina, qual container vai rodar? Fazer isso é uma receita pro burnout. E é aí que o Kubernetes entra. Ele não roda o container. Quem faz isso é o Docker. O Kubernetes orquestra. Ele decide quando roda, quantos rodam, ele decide onde roda e o que fazer quando algo dá problema. Para você sobreviver numa conversa sobre Kubernetes, você precisa saber sobre 5 palavras. 5. E eu vou te explicar todas com a mesma analogia de aeroporto. O cluster é o aeroporto inteiro, todos os terminais, todos os portões, ou seja, toda a infraestrutura. É o conjunto de todas as máquinas que você tem disponível para rodar a sua aplicação. Quando alguém fala o cluster de produção, está falando do aeroporto inteiro, onde os voos de verdade acontecem. Dentro do aeroporto, você tem os terminais. Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3. Cada terminal é um node. É uma máquina física ou virtual, onde os containers realmente rodam. Um cluster tem vários nodes, assim como um aeroporto tem vários terminais. Se um terminal fecha para reforma, o aeroporto continua funcionando normalmente, realocando o fluxo para os outros terminais. Agora, dentro de cada terminal, você tem os portões de embarque, e cada portão tem o seu avião. O pod é o avião, que carrega dentro dele os containers. Geralmente, um só, mas pode ser que seja 2 e um dependa do outro. O pod é a menor unidade que o Kubernetes gerencia. Então, ele pode vir a morrer, mas tá tudo bem, porque o Kubernetes consegue criar outro. E a gente sabe que nenhuma companhia aérea coloca o avião para voar de uma vez manualmente. Ela tem uma programação. Quero 5 voos de São Paulo para Lisboa no dia de hoje. O deployment é essa programação. Você diz, quero 3 réplicas desse pod rodando o tempo todo. Se seu pod cai, o avião teve algum tipo de problema, o deployment cuida disso e logo cria outro. Você nunca cria pods. Você cria deployments e eles se encarregam de cuidar dos pods. Pods morrem e nascem o tempo todo. E cada vez que isso acontece, eles ganham um novo endereço de IP. É como se os portões de embarque mudassem toda hora, que realmente acontece. E como é que o passageiro sabe para onde ir? E é aí que entra o service, que é aquele painel de embarque. Ele dá um endereço fixo e estável. Não importa se o pod morreu ou se o IP mudou. Ele sempre aponta para a direção certa. Ele sempre tem um IP estático. Então, o passageiro sempre sabe para onde ir. Agora, a parte que pouca gente fala. Bom, se você estiver numa empresa com centenas, milhares de microserviços, milhões de requisições por segundo, provavelmente você vai precisar. Agora, se você tem um banco de dados, 3 serviços rodando, cara, ECS, Firewall, Cloud Run, eles vão resolver o seu problema tranquilamente. O Kubernetes é poderoso, mas ele é complexo. E vamos combinar, complexidade sem necessidade não é engenharia, é vaidade técnica. Então aprende os conceitos, porque o mercado pede, mas tenha senso crítico de saber quando usar e quando não usar. E recapitulando, cluster é o aeroporto, node são os terminais, pod são os aviões, services, os painéis de embarque. E deployments, a programação de voos. Se você souber esses conceitos, você consegue debater e discutir em 90% das conversas sobre Kubernetes. E você deve ter notado que durante esse vídeo teve alguns prints. Eu desenvolvi um projetinho prático, simples, muito básico, e eu vou estar deixando o link do repositório aí na descrição para você poder dar uma olhada e entender que tudo isso que eu falei tá lá. E se esse formato te ajudou, deixa aí nos comentários, deixa um like, se inscreve no canal porque isso ajuda muito e comenta aqui se você já passou por uma situação dessa e qual o próximo assunto que você quer 5 minutos melhor.